Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Romanos 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos, desde o domingo passado, buscando na palavra de Deus como ter uma vida que glorifica a Deus. O capítulo 11 de Romanos termina com uma palavra de glória a Deus, em que o apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. O Senhor é glorificado e todas as coisas são para ele, e para ele então deve ser toda a glória, para sempre, eternamente. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida é glorificar a Deus. O Catecismo de Westminster, documento da Igreja Reformada, que foi feito para ensinar os fiéis sobre as bases da fé, começa com a seguinte pergunta: qual é o fim principal de todo homem? Qual é o propósito de todo homem? E a resposta que vem lá, que era para as pessoas aprenderem, a resposta é: glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Glorificar e deleitar-se em Deus para sempre. Por isso que a continuação desse capítulo, do final do 11, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala no versículo 1, para nós darmos um culto racional a Deus, um culto espiritual, um culto que não é uma cerimônia, que não é um rito, mas que é toda a vida entregue em sacrifício a Deus. Todo o corpo dado a Deus como um instrumento de Deus fazer a sua vontade através de nós, através dos nossos corpos. E isso foi o que a gente falou na semana passada. Se você não ouviu, você pode ouvir, Estará em breve na internet. Não está ainda, né? Estará em breve. Inclusive no Spotify agora, viu? Você pode... Tem no YouTube também. Ainda não, estará essa semana lá. Mas é isso. Toda a nossa vida dada para glorificar a Deus. Toda a nossa vida entregue para glorificar a Deus. Porque o sentido da vida é glorificar a Deus. E nós nos deleitarmos nele para sempre. Mas nós vamos falar sobre como glorificar a Deus com cada aspecto da nossa vida. E nós vamos fazer analogias com partes do nosso corpo, com aspectos da nossa vida mesmo, Nós vamos falar sobre como cada parte da nossa vida deve dar glória a Deus. E hoje nós vamos começar nesse versículo 2, falando sobre a mente. Uma mente que glorifica a Deus. Uma mente que glorifica a Deus. Nós vivemos numa tradição religiosa, cristã, dentro da religião cristã, essa nossa tradição que é a cristã protestante, herdeira da reforma protestante, evangélica. Nós temos uma marca do evangelicalismo na nossa trajetória. E é muito bom isso. Obviamente, se eu não achasse que essa era a maneira de ver a fé cristã, eu não estaria aqui. Mas todas as formas de viver a vida cristã, dentro das tantas variadas denominações cristãs que existem, contam com tentações diferentes. Todas elas contam com tentações diferentes. Tradições cristãs que são mais litúrgicas, que valorizam mais um jeito de fazer a adoração dominical, e nesse jeito se encontra todos os sentidos da vida cristã, corre na tentação de cair no ritualismo. A liturgia é excelente, ela nos ensina a ter uma vida que é uma vida de adoração, mas você corre o risco de transformá-la num ritualismo. Tradições que são tradições mais carismáticas, que falam mais do poder, dos dons, da manifestação de milagres, são tradições que também têm uma tentação.
tem a tentação de você cair no exagero do sentimentalismo, no exagero do sensacionalismo. O sensacionalismo não é aquele negócio assim, porque o inferno está chegando. Isso não é o sensacionalismo. É você valorizar as sensações, você perceber com os sentidos a presença de Deus. Isso é uma tentação, porque nem sempre Deus se revela aos sentidos, ele se revela na palavra também. Mas a nossa tradição ela tem uma tentação muito, muito característica, que é a tentação do racionalismo. É a tentação do racionalismo. Porque ela valoriza o nosso encontro com Deus em Jesus Cristo a partir da palavra de Deus, a partir do estudo da palavra de Deus. E por muitas vezes nós podemos cair no extremo de não identificar o poder de Deus na vida, de não valorizar as práticas que nós devemos ter e acreditar que a maneira certa de viver a vida cristã é apenas conhecendo as Escrituras. Isso não é o suficiente. Conhecer as Escrituras não é o suficiente. Havia aqueles que conheciam as Escrituras mais do que qualquer um na época de Jesus, e esses não reconheceram Jesus Cristo, os chamados doutores da lei. Eles caíram na tentação do racionalismo. Mas nós não podemos excluir nenhuma dessas partes da nossa vida cristã. E não podemos excluir a nossa mente também. Não podemos. A época na qual nós vivemos é uma época que jogou para a religião, jogou para a fé, ou para as religiões mesmo aqueles aspectos da vida que nós não explicamos. Então as pessoas elas estão muito confortáveis em serem profundamente racionais em tudo que fazem. Elas baseiam cada passo da sua vida num conhecimento. Elas buscam entender as coisas a partir da oferta quase infinita de informação que tem na internet. Elas buscam as pesquisas científicas, elas querem saber todas as coisas, mas elas guardam um aspecto da vida delas para aquilo que não é compreensível. Então, eu já encontrei na minha trajetória como professor algumas pessoas muito inteligentes e doutas nas suas áreas, mas que, por exemplo, tinha uma crença profunda em signos. E aí você fala, peraí, mas você, que não acredita em nada, mas em signos você acredita, você coloca isso no seu coração. E a resposta é, claro, porque a ciência não explica tudo da vida, tem essa partezinha. E eu concordo, a ciência não explica tudo da vida, mas não é por isso que a gente vai seguir por um caminho de irracionalidade. A fé cristã não tira a racionalidade. Ela não fala que a razão não tem um papel. Não, ela tem um papel. Ela tem um papel dentro da nossa vida cristã. A mente tem um lugar. Ela tem um lugar dentro da vida cristã. Nós não nos reunimos aqui para fazer um clamor para Deus se manifestar e não falar nada para nós, e não nos ensinar nada. Nós não viemos aqui para cumprir um rito e não aprender nada sobre Deus. Não! Nós exercitamos a nossa mente, nós pensamos, nós lemos, nós adquirimos esse conhecimento, nós guardamos, memorizamos. Isso tudo é com a nossa mente. Porque nós não ignoramos esse aspecto da nossa vida. Então, se nós queremos glorificar a Deus com tudo que nós somos, nós não podemos negar a nossa mente, nós não podemos negar a nossa racionalidade. Nós precisamos nos aproximar de Deus também pelo conhecimento, pela transformação da nossa mente. É isso que está escrito aqui nesse texto. O apóstolo Paulo fala para que eles não se amoldem ao padrão do mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Sejam transformados pela renovação da mente. Isso é muito importante, porque a mente é esse primeiro ponto de resistência à conformação do mundo. Entendem isso? Entendem? Vamos lá, olha só. O mundo está imerso no pecado, não é? O mundo está imerso no pecado. Há maldade em todos os lugares. Nós sabemos disso porque nós também somos maus. Há maldade em todos os lugares. A maldade está aí conosco, nos acompanhando em todo lugar. Mas nós somos chamados a resistir a essa maldade, a resistir àquilo que não glorifica a Deus, a viver uma vida que glorifica a Deus num mundo que não quer glorificar a Deus. E nós resistimos a isso, nós não tomamos a forma do mundo, transformando a nossa
mente. A mente, então, é o primeiro ponto de resistência às forças que tentam nos amoldar aquilo que desagrada a Deus. A mente é o primeiro ponto. Submeter a nossa mente a Deus é começar a resistir a todas as tendências pecaminosas que o mundo nos pressiona a assumir. Entende? Então, nós precisamos cuidar da nossa mente como essa resistência. Mas o que é a mente? O que é a mente? Do que é que a gente está falando quando a gente está falando da mente? Nós precisamos entender também que a nossa mente, ela não é sublime. A nossa mente também é caída. Ela também é afetada pelo pecado. Houve um tempo em que os homens acreditavam que a mente era o que havia de mais sublime. E quando você exercitasse um pensamento, exercitasse a filosofia, a racionalidade, você ascenderia no conhecimento e assim, de certa forma, entraria em contato com Deus. Colocavam essas duas coisas juntas, num pé de igualdade. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa mente é uma mente corrompida pelo pecado. É uma mente corrompida pelo pecado. E as pessoas mais inteligentes do mundo já assumiram posições muito reprováveis. O que é ser transformado pela mente? Ser transformado na nossa mente é reconhecer, em primeiro lugar, que nós somos pecadores e que nós carecemos da verdade de Deus. A verdade de Deus não está em nós. A verdade de Deus não é conhecida por um exercício mental. A verdade de Deus é conhecida na revelação de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, ele fala sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ele está citando o profeta, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Certo? Ele fala aí, isso aí é a citação do Antigo Testamento. Só que aí Paulo continua, que a gente esquece essa parte que ele continua. Ele diz: mas Deus nos revelou. Espera aí, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano, mas Deus nos revelou. Então, agora a gente sabe, entende? Mas Deus nos revelou. Pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda as coisas mais profundas, é o que o texto diz, até as profundezas de Deus. Então, o próprio Espírito de Deus nos revelou essa verdade que estava oculta aos homens do Antigo Testamento. Mas a nós foi revelado. E é nesse mesmo capítulo que o apóstolo Paulo termina dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Sabe o que significa isso? Que a mente que nós buscamos não é a nossa mente desenvolvida, não é a nossa inteligência ampliada, não é a nossa sabedoria pessoal provada e aprovada por nós mesmos, mas é a mente de Cristo em nós. Renovarmos-nos na nossa mente é renovar-nos para a mente de Cristo. E a mente de Cristo chega a nós pela revelação. Essa revelação, essa palavra do Espírito, vem a nós na Escritura. Então, queremos renovar a nossa mente, precisamos primeiro reconhecer: eu não sei nada. Eu não sei a verdade. Eu não tenho a verdade em mim. Depois precisamos reconhecer: a palavra de Deus é a verdade. É nela que eu vou buscar a verdade. Nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. A mente humana na Bíblia, ela é tratada com várias palavras diferentes, mas há um conceito nas cartas de Paulo que é muito interessante e que as nossas Bíblias traduzem por consciência. Elas vai falar da consciência. E aí você lê o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, falando assim: guarda a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Aí você vai ver Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo assim: olha, aqueles que não têm lei, mas cumprem a lei, provam que eles têm a lei de Deus na sua consciência, que ora os acusa e ora os absolve.
Aí veio o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, fala assim: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque a sua mente e a sua consciência já estão corrompidas. Do que ele está falando? Tem consciência boa, tem consciência má, tem consciência corrompida, tem consciência com a lei de Deus. O que é essa consciência? E eu quero que você preste bem atenção nisso, que é um pouco difícil, mas é para a gente aprender como é que a gente vai viver essa vida para a glória de Deus. Há um teólogo que eu já mencionei aqui, teólogo alemão chamado Bonhoeffer, que falou sobre a consciência, e ele disse o seguinte: a consciência humana é aquilo que fala na sua cabeça, como se não fosse você. Ela é a evidência de que nós estamos separados de Deus. No Éden, quando homem e mulher viviam em comunhão com Deus, o certo era o que Deus dizia que era certo, o errado era o que Deus dizia que era errado. Não precisava de uma consciência para pesar. Ele ouvia de Deus, ele sabia de Deus, estava em comunhão com Deus e vivia segundo Deus. Mas quando veio o pecado e o homem se separou de Deus, o homem passa a emular Deus na sua cabeça. Que é essa voz da consciência. Essa coisa dentro da gente que fala contra os nossos pecados, porque a hora nos condena. Fala, às vezes, dando um tapinha nas costas, muito bem, porque a hora nos absolve. Mas é isso que é parte de nós e que nós tratamos como se não fosse parte de nós. Porque nós temos falta dessa alteridade que é Deus, desse outro que é Deus. Então nós temos isso dentro da nossa cabeça, a gente opera isso dentro da nossa cabeça. Então o que é a consciência humana? É essa voz que finge que é Deus e que fala pra gente o que é certo e o que é errado. Não é à toa que às vezes a gente confunde ser fiel a Deus com ter paz de consciência. Não, minha consciência está tranquila. Isso significa o quê? Escrevendo aos Coríntios também, o apóstolo Paulo fala: olha, minha consciência em nada me condena, mas nem por isso eu me justifico. Quem me justifica, quem me julga é Deus. A consciência, ela não tem o papel de nos absolver, nos condenar, mas ela faz isso porque ela tenta tomar o lugar de Deus. O que a gente faz então? Tira a consciência? Não, a gente transforma a má consciência numa boa consciência. O que é uma boa consciência? É aquela que fala o que Deus fala. Essa tentativa da nossa consciência de ser Deus, a gente fala, então você vai ficar alimentada da palavra de Deus, para quando você falar, quem está falando é Deus. Na hora que você condenar a minha ação, você está condenando a partir da palavra de Deus. Na hora que me absolverá, porque a palavra de Deus é que me absolve. Buscar a boa consciência é alimentar o nosso código moral, as nossas regras pelas quais a gente vive a nossa vida, com a palavra. Com a palavra. Não é viver segundo o que você acha o que é certo e o que é errado. Porque o que você acha que é certo e que é errado pode não estar certo, pode estar errado. Mas é fazer com que a sua consciência seja moldada pelo que a palavra de Deus ensina. E isso é importantíssimo, porque não é sábio ignorar a consciência. Eu estou usando bastante essa palavra porque ela é bem importante, né? Escrevendo também aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala para nós não fazermos nada que não seja fruto de fé. Nada que a nossa consciência condene naqueles aspectos cerimoniais lá de comer comida sacrificada a ídolo, mas que nós aprendêssemos da palavra de Deus e fôssemos fortes, e entendêssemos o que é que a Bíblia condena e o que a Bíblia não condena. Então nós precisamos alimentar a nossa consciência com a palavra de Deus. Quando a gente tiver um sentimento de culpa, não seja um sentimento de culpa diante da nossa consciência, seja um sentimento de culpa diante da palavra. Estão entendendo isso que eu estou falando? Você pode fazer uma coisa e falar, ai meu Deus, isso é errado. Isso é errado. E aí você vai tentar descobrir, mas por que isso é errado? Se a resposta não for porque a palavra de Deus disse que isso é errado, a sua consciência está falando uma outra voz que não é a voz de Deus. Pode ser uma coisa que você aprendeu dos seus pais e que era mais uma tradição do que um ensinamento bíblico. Pode ser uma coisa da sociedade que é mais do mundo do que do ensinamento bíblico. Mas se a gente quer ter uma mente que resiste a um mundo que nos pressiona, nós precisamos enfiar a palavra de Deus na nossa cabeça, para que quando ela fale, ela fala o que a palavra de Deus fala. Entende isso? Eu quero glorificar a Deus, então eu alimento a minha mente com a palavra de Deus.
Esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. E os romanos eram uma comunidade que Paulo não conhecia, ele nunca tinha ido lá. Nunca tinha visitado aquele grupo de pessoas, de cristãos que se reuniam em Roma. Então, ele fala isso, olha, transforma a mente e transforma vocês mesmos, né? Transformem-se pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Muda o jeito de pensar e muda o jeito de agir. Mas aos Efésios, no capítulo 4 de Efésios, que já era um povo que Paulo conhecia bem, onde ele tinha ficado um bom tempo, ele já sabia qual era a mente que os Efésios tinham, ele já sabia o que ele tinha ensinado para eles. Então, aos Efésios, ele fala um pouquinho diferente, ele fala assim, renovem-se no espírito do vosso entendimento, ou no espírito da vossa mente. O que ele quer dizer com isso? Mude o jeito de viver, renove-se, no mesmo passo da mente renovada que vocês já têm, porque eu sei que vocês têm, porque fui eu que ensinei vocês. Então nós transformamos a mente e a partir dela transformamos o nosso comportamento. Nós não vivemos apenas de comportamentos exteriores, nós vamos lá na mente, alimentamos com a palavra de Deus e fazemos com que a nossa mente fale a vontade de Deus. E assim a gente vai se orientando para viver segundo a vontade de Deus. E por que a gente vai fazer isso? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Ela é boa porque cumprir a vontade de Deus é fazer o bem. Cumprir a vontade de Deus é fazer o bem. O bem segundo quem? O bem segundo Deus. O que Deus quer fazer é bom, porque o que Deus faz é bom. Fazer a vontade dele sempre será bom. Sempre será bom. Se não for Deus o nosso referencial de bondade, você vai viver o jeito que você quer. Mas como Deus é o nosso referencial de bondade, a vontade dele é que é a vontade boa, e nós vamos viver a vontade boa de Deus. Mas ela é agradável, e é isso que às vezes escapa da gente. Porque a gente busca nos agradar, nós buscamos nos agradar em tudo quanto é tipo de experiência. Nós buscamos nos agradar em todo tipo de situações que nos pareçam mais vantajosas. Mas a palavra de Deus nos fala de nos deleitar na vontade dele, de nos agradar em cumprir a vontade dele. E aí você diz, não, mas espera aí, não é sempre agradável. Não é sempre agradável. Paulo falou que passou por necessidade, Jesus Cristo foi até a cruz, os apóstolos foram perseguidos, alguns até morreram, todos eles na verdade morreram, né? Mas alguns ainda no período em que a Bíblia nos conta essa história. Estevão foi apedrejado. Não é sempre agradável. Como assim agradável? Mas é porque o nosso deleite também tem que estar em Deus. Lembra da resposta do catecismo? O fim da humanidade é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. E esses não são os fins, não são dois fins, é um fim só. Porque nós nos deleitamos em Deus enquanto Ele é glorificado em nós. Entendeu? Quinta-feira nós falamos sobre o Salmo 42, onde o salmista diz, assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. E ele estava triste, ele tinha um monte de problemas. Ele se pergunta depois, por que está abatido a minha alma? Confia em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava triste. O mundo é cheio de motivos de tristeza, e quando nós assumimos a vida de Cristo, nós também passamos por tristezas. O Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflição. Mas nós somos chamados a nos deleitar em Deus, a nos agradar em Deus, a perceber e aproveitar da comunhão com Deus na sua vontade. É isso que faz com que os apóstolos, sendo castigados na prisão, Paulo sendo castigado na prisão, junto com Silas, ele pudesse cantar louvores a Deus, com alegria. Alegria baseada no quê? No deleite que eles tinham em Deus mesmo. Entende? Se você quer experimentar uma vida deleitosa com Deus, mesmo com as aflições e as lutas, busque glorificar a Deus nas aflições e nas lutas.
E isso começa transformando a sua mente. Uma mente que é egoísta, hedonista, que só quer o prazer em todas as coisas que ela puder, para uma mente que, até no sofrimento, busca ter o prazer em Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Por isso, meus irmãos, eu quero convidá-los a assumir um compromisso de renovação de mente. Assumir um compromisso de renovação de mente. Alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender mais a palavra de Deus. E agora eu estou sendo bem específico. Estudar. Ah, mas estudar é o verbo que eu mais odeio na língua portuguesa. O estudo é a pior prática que existe. Eu não gosto de ler, eu não gosto de aprender. Calma. Calma. Porque é a partir dessa transformação de mente que você vai resistir ao mundo e que você vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É a partir disso. Assim como alguém que sonha em ser um surfista tem que treinar muito para chegar lá e coisas que ele não gosta, mas vai. Assim, aquele que quer se deleitar em Deus tem que também se exercitar, tem que também estudar, tem que buscar a palavra de Deus. E você pode ter vivido uma vida na qual você nunca deu muita atenção para os aspectos de aprendizado. Não importa, não importa. Porque você vai estar lendo o livro na companhia do Mestre, na companhia do Espírito, que o Senhor Jesus Cristo disse que nos ensinaria todas as coisas. Você estará buscando a palavra de Deus na companhia do autor dessa palavra. Mas busque a palavra de Deus, busque aprender da palavra de Deus. Você já pode ser também no outro oposto, não alguém que não valorizou o estudo na vida, pelo contrário, alguém que tem o estudo na mais alta conta, mas por isso despreza o estudo da palavra de Deus. Valoriza o estudo de todas as outras coisas, mas despreza o estudo da palavra de Deus. Como é que você vai ter uma mente transformada se tudo que você aprende são só as coisas do mundo e não as coisas de Deus? Não precisa deixar de aprender nada do mundo, mas precisa aprender o que a palavra de Deus ensina. Senão, não haverá esse ponto de resistência às pressões que querem nos conformar ao mundo. Sem uma mente firmada na palavra de Deus, você será prisioneiro de todos os conceitos do mundo. Prisioneiro dos conceitos do mundo. Vamos começar na semana que vem a escola bíblica. E se você ouviu isso e está convencido de que a sua mente tem que ser transformada, busque a Deus. Busque aprender de Deus. E é um bom lugar para você começar a aprender de Deus aqui, conosco, estudando junto a palavra de Deus. Vamos renovar a nossa mente para sermos transformados. Vamos renovar o nosso entendimento. Vamos encher a nossa mente dos conceitos de Deus, para quando a nossa consciência falar, ela falar com a voz de Deus, e não com a voz da nossa carnalidade. Vamos estudar, aprender coisas novas e derrubar conceitos velhos que a gente tinha. Não tem problema. Não significa que você viveu uma mentira até agora, significa que você está aprendendo coisas novas. Vamos aprender coisas novas e vamos derrubar conceitos que eram incorretos sobre Deus. Mas vamos caminhar no estudo da palavra. Não queira ser alguém que serve a Deus apenas com a liturgia e com as sensações. Adore a Deus também com o seu entendimento. Busque a renovação da sua mente. Amém, queridos?